O Leonardo Martins está participando aqui. Um abraço para você, Leonardo. Ele pergunta se depois de um tempo da captura do enxame, a rainha deve ser trocada logo ou ela tem que ser mantida e trocada no manejo pré-safra? Se você capturou o enxame por caixa isca, ou mesmo se você capturou o enxame da natureza, você não deve trocar a rainha imediatamente. Você não sabe como é que é a rainha. Existem apicultores no país que defendem que tão logo você capture o enxame, você troque a rainha, elimina aquela rainha e introduz uma rainha selecionada. E quem diz que aquela rainha que você capturou já não é selecionada? Quem que garante a você que aquela rainha que você capturou naquele enxame já não é uma rainha que foi selecionada pela natureza? Às vezes a gente tem enxames aí que habitam aí as galharias de árvore, que ficam totalmente ao relento, na chuva, no sol, na umidade, no calor, no frio da madrugada, exposta a predadores, e são enxames que não morrem nunca. 5, 10, 15, 20, 30 anos está aquele enxame ali, solto na natureza, selvagem. Como é que é uma rainha dessa? É uma rainha selecionada pela mãe natureza. É uma rainha selecionada por Deus. O geneticista que fez aquela seleção ali foi Deus. Então, como é que você elimina uma rainha dessa? Então, aguarda, cria ali aquele enxame inicialmente, observa o desenvolvimento dele. Se ele estiver tendo um desenvolvimento adequado, está querendo dizer que é uma rainha boa, não troca imediatamente. Agora, se o enxame não desenvolve, não cresce, não vai para frente, aí você já sabe, com um mês, depois da captura, você já tem já um direcionamento se aquela rainha é boa ou se ela precisa ser trocada. Então vale a pena esperar, até para não ter essa despesa, não ter um trabalho, espera um mês para ver o resultado. Espera um mês, observa o desenvolvimento, se vê que a rainha não é boa... O que eu vou observar nesses 30 dias para mim ter uma condição de saber se ela é uma boa rainha ou não? Aqueles 5 pontos que a gente fala nos vídeos da internet, né? Nos vídeos lá do canal do YouTube. Os 5 pontos, quais são os 5 pontos de perfeição no enxame? Presença de pólen, presença de mel, presença de cria nova, presença de cria de larva, presença de cria madura. Num período de 30 dias, o enxame está crescendo, está desenvolvendo, a população está crescente, e você encontra esses 5 pontos de perfeição, isso é um indicativo que aquele enxame é um enxame de qualidade, que vale a pena a gente fazer aquele aproveitamento daquela rainha. Existe um melhor momento, a melhor época do ano para se trocar a rainha? A troca da rainha dentro do calendário apícola é dentro do manejo pré-safra. Tem gente que faz fora do manejo pré-safra? Tem. Tem problema trocar fora da pré-safra? Não. Vai dar certo a produção de mel? Vai dar certo, vai produzir menos, mas vai produzir. Se você trocar dentro do manejo pré-safra, você está pegando uma rainha nova, uma rainha que ela passou por um processo de melhoramento genético e que quando entrar a florada do mel, ela ainda está iniciando o processo de postura dela. Então ela vai entrar no auge da postura dela concomitantemente com a entrada da florada. Então se a colmeia ela já inicia a florada com 100 mil abelhas, quando ela chegar na metade da florada, aquele enxame já está com 160 mil abelhas. Ele vai encerrar a safra do mel com uma população próxima de 200 mil abelhas. Tudo por quê? Porque é uma rainha nova, é uma rainha que não nega fogo na postura na hora que entra alimento na colmeia. Né? Então não tem como escapar. O pré-safra é a época que o apicultor vai trabalhar. Vai trabalhar. Essa é a época que você, apicultor, vai estabelecer trabalho no seu apiário. E a Sulamita, ela está perguntando já por 3 dias se corta ou não corta a asa da rainha. Eita! A gente passou desapercebido dessas perguntas dela. Sulamita, um abraço. Não, a gente esperou hoje que era porque era a temática hoje, né? Sulamita, eu nem fiquei sabendo. O Thiago segura as perguntas, mas foi bom, porque é a temática de hoje. Isso. Corta ou não a asa da rainha? Lá nos anos 70, nos primeiros livros de apicultura, muito poucos que havia lá uma técnica que informava assim: você corta a asa da rainha para poder paralisar a enxameação daquela rainha. Então isso foi usado durante os anos 80 inteiros. Depois disso, eles descobriram o quê? Eles descobriram que a rainha, ela enxameia mesmo com a asa cortada. Olha que loucura isso. Como se ela não voa? Quem diz que ela precisa voar? A abelha, a gente não pode esquecer que é da classe dos insetos, né? Ela é da família dos himenópteros, da classe dos insetos. E quando a gente pega a classe dos insetos, entra quem ali também? As formigas, que também são insetos, Tiago. As formigas também são da classe dos insetos. A formiga, ela não tem asa.
E ela promove o processo dela de desenvolvimento, de nidificação, de reprodução sem asa. A rainha da abelha vai enxamear saindo andando da colmeia como se fosse formiga. Não sei se alguns apicultores já trombaram com enxames no meio do mato, Tiago, a gente andando no meio do mato, onde a gente encontra um enxame andando no chão. Aquela população imensa de abelhas andando no chão. O que é aquilo? É a rainha que ou teve algum acidente com a asa, perdeu a asa, ou teve a asa cortada pelo apicultor e está enxameando, está abandonando. Então, cortar a asa é uma técnica ultrapassada que foi usada lá nos anos 80. O processo que o pessoal que estuda a entomologia, que estuda os insetos, que estuda as abelhas, eles já descobriram que a abelha enxameia. Eu já trombei várias vezes com enxame andando no chão. Quando eu fui ver, estava a rainha com a asa machucada. Ela não consegue voar, mas está enxameando. Então, nada de cortar. O que impede a enxameação da colmeia é você fazer um processo de seleção das suas colônias, selecionar aquelas colmeias que têm um baixo índice enxameatório e, dessa maneira, você multiplicar aquela característica para poder ir reduzindo o percentual enxameatório das suas colônias. Então, tem o risco de eu comprar uma rainha, introduzir rainha boa, uma rainha selecionada no meu apiário e ela enxamear, ir embora? Sim, porque a abelha não vai deixar de enxamear. A abelha não vai deixar de enxamear. Ah, mas a minha abelha é europeia pura. Ela só tem um índice menor enxameatório. Ela tem uma tendência enxameatória menor. A gente tem visto nessa discussão que tem ocorrido aí, nesse retorno aí desse processo de criadores de abelha europeia pura, que eles têm difundido muito a ideia do seguinte, de que não existe enxameação da abelha europeia, de que a abelha europeia não enxameia. Se ela não enxamear, dentro de 2 anos, a espécie está extinta. Porque como é que o animal vai reproduzir? A abelha vive eternamente? A rainha vive eternamente? Ela tem que gerar a filha dela. E ela só vai gerar a filha dela através do quê? Através da produção de novas princesas e através do processo de enxameatório. A abelha europeia pura enxameia pouco? Muito pouco mesmo. Só que ela enxameia. Negar que ela enxameia é negar a existência da espécie. O animal tem 100 milhões de anos que está na natureza. A gente falou isso ontem na aula de ontem. Um animal que tem 100 milhões de anos, que evoluiu aí para um processo que tornou esse animal quase perfeito no processo de expansão e de evolução da espécie no planeta. Esse animal conseguiu chegar a 100 milhões de anos como? Vivendo de luz? Ele precisou reproduzir, precisou enxamear, precisou fecundar com o zangão para poder perpetuar a espécie. O que a gente tem que procurar é a seleção de característica para um menor percentual e índice enxameatório. Então a solução é essa, não tem como a gente lutar contra a natureza, você querer que a sua abelha não enxameie, é você lutar contra a natureza, não tem solução. Olha, eu vou ser franco com vocês, uma colônia boa, se você tem uma colônia ali campeã ali no teu apiário, né? Campeã, ela te deu ali 100, 110, 120 quilos de mel. Se acontecer por um acidente daquela rainha enxamear, ela vai deixar uma filha dela que carrega uma característica muito próxima dela. E aquela rainha que enxameou vai carregar com ela todo um sangue genético selecionado geneticamente que vai espalhar o quê? A genética dela para a natureza e a genética dela através do zangão. A gente não pode esquecer que o zangão ele não tem pai. O zangão não tem pai, ele tem avô. Pai ele não tem. Então 100% do gene dele. Se você quiser xingar o zangão, você pode chegar, seu filho da mãe, pode xingar, não tem problema não. O zangão não vai ficar ofendido com isso não, porque ele não tem pai, Thiago. A rainha, ela bota o ovo do zangão e o ovo do zangão ele não sofre o processo de fecundação com outro gameto. Eu aprendi isso aí no curso online. É um processo de partenogênese. No curso online a gente detalha isso, inclusive. Então a rainha, né, o zangão, filho da rainha, ele carrega 100% dos genes da mãe. Então, se aquela rainha enxameou, ela vai produzir muitos zangões. Então, aqueles zangões também vão espalhar aquela genética selecionada para a natureza. E a gente sabe que a abelha vive 4, 5 anos. A rainha. A rainha. Qual que é a frequência que eu vou trocar essa rainha? No Brasil, anualmente. Mas ela não dura 5 anos? Dura 5 anos, mas com menos de 1 ano ela esgota a capacidade de postura dela. Por quê? Porque no Brasil nós temos 12 meses de apicultura intensa. Até no período da entre-safra, a rainha bota 1.500 ovos por dia.
até no período da fome. Alimentando, então aí ela vai botar 2.000, 2.500 ovos por dia. No auge da florada, bota 7.000 ovos. A rainha, isso é um trabalho do professor Warwick Kerr, inclusive é o professor que introduziu as africanas no Brasil, onde ele pesquisou aonde que a rainha manteria o grau de postura dela no máximo, a abelha africanizada. E aí ele descobriu que com 8 meses, a rainha ela já perdia 40% da capacidade de postura máxima dela. Com 1 ano, ela já perde 80% da capacidade de postura máxima dela. Por quê? Porque os ovos já estão esgotando, já botou demais. A gente não vai esperar a colmeia trocar a rainha, porque em condições naturais, a colmeia já vai se encarregar da troca da rainha. Isso não vai acontecer com 1 ano, vai acontecer com 2 anos, com 3 anos. O que a gente faz? Antes do enxame cair, antes do enxame perder força, a gente efetua a troca da rainha para o enxame continuar trabalhando sempre na máxima de população. Professor, o Everson Costa, ele pergunta onde tem rainhas para comprar. Tem rainha boa, de boa procedência aqui no Brasil? É fácil de achar? Tem rainha boa de procedência no Brasil, né? A gente até orienta aí os apicultores que a gente adquire rainhas, que a gente adquire genética deles. O Robson Raad em Minas, que já é um produtor de rainhas aí de mais de 40 anos, fazendo processos de melhoramento genético. A gente tem aí o professor Ednei Magalhães, lá na CEPLAC da Bahia, que vem fazendo um trabalho belíssimo na parte de seleção de características aí de abelhas africanizadas. O José Cunha, lá do Rio Grande do Sul, que vem fazendo um trabalho também belíssimo com as africanizadas lá no sul do Brasil. O Pedro Alexandre, aqui em Goiás, que vem fazendo um trabalho muito bom. O Pedro, inclusive, começou com a gente aqui na Companhia da Abelha e resolveu especializar na parte de produção de rainhas. Então, essa turma hoje tem feito aí uma produção de rainhas muito boa, com uma qualidade excepcional, com uma seleção de características excelente para a abelha africanizada. E a gente acha para comprar, professor, a rainha já fecundada? A rainha fecundada encontra. Mais difícil de conseguir. E mais cara também, né? E mais cara também, mas encontra, né? Por que é mais difícil de conseguir? Porque o número de colmeias no Brasil são muitas, são mais de 3 milhões de colmeias. Os principais produtores de rainha, tem outros, além desses que eu citei. Somados, eles produzem hoje aí em torno aí de 50 a 100 mil rainhas por ano. O que é 50 a 100 mil para 3 milhões de colmeias? É nada. Então falta rainha. Faltam produtores de rainha dispostos a especializar nessa parte de produção de rainha para produzir rainha selecionada para outros apicultores. Isso, inclusive, é um nicho gigantesco que existe dentro da apicultura e que tem pouquíssimos profissionais trabalhando, né? Então, você consegue a rainha fecundada, mas você tem que entrar na fila. Então, eles vão marcar com você para te entregar daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 6 meses. Então, às vezes, é mais fácil você conseguir a rainha virgem. Na maioria das vezes, você vai comprar a rainha virgem e introduzir na sua colmeia. E mesmo assim tem um resultado satisfatório. Tem um resultado bom, por quê? Porque aquela rainha ela vai fazer um processo de fecundação com o zangão africanizado do mato. O zangão africanizado do mato, ele não é selecionado, tá? Ele não é selecionado. A rainha é selecionada, o zangão não é. As filhas daquela rainha vão sair com 50% de melhoramento, o que já é muito bom, já melhora muito. Mas se você conseguir ela fecundada, melhor ainda, porque vai ser uma rainha selecionada, fecundada por um zangão também selecionado, né? Então vale muito a pena o apicultor ele pensar nesse tipo de investimento na parte de rainha. O pessoal da Serra Azul Agroflorestal está perguntando aqui, professor, se o zangão, filho da operária, é estéril ou ele pode fecundar a princesa? O zangão filho da operária, ele não é estéril. O zangão filho da operária, ele tem o gameta masculino da mesma forma. Existe um mito de que a operária, ela bota o ovo do zangão e aí daquela maneira o zangão sairia estéril. Ele não sai estéril nem da rainha e nem da operária. Ele vai carregar a carga genética da operária. Olha bem que interessante. Quando é a rainha que bota, o zangão carrega a carga genética da rainha. Quando a operária bota, carrega a carga genética da operária, mas ele carrega a carga genética e ele está viável para poder fazer a fecundação da rainha normalmente. O Leonardo está perguntando para a gente se vale a pena mesclar rainhas fecundadas de diferentes regiões do país. Ah, com certeza. Você buscar esse processo de mescla, ele é importante no sentido de quê? De você obter
as melhores matrizes vindo de cada região, dos produtores de rainha, no sentido de você aumentar a variabilidade gênica da região. A gente não pode perder de vista que quanto mais diferente for a genética presente, quanto mais variada for a genética presente, mais chance existe de você obter uma matriz de altíssima produtividade. Uma coisa que a gente sempre gosta de trazer, o raciocínio é o seguinte: quando a gente faz o processo de clonagem, a clonagem na biologia, ela serve para um monte de coisa. Você pode pegar uma espécie ali e multiplicar ali uma unidade daquela população daquela espécie e fazer uma clonagem de milhares ali. Ela serve para tudo isso, mas ela não serve para salvar espécies em extinção. Porque a clonagem não é a repetição do mesmo? O mico-leão dourado, em extinção. Eu pegar o mico-leão dourado e multiplicar 10 mil mico-leão dourado. Clonagem. É tudo igual. O mesmo gene, tudo igual. E na biologia, a reprodução daquilo que é igual filho de igual filho de igual, é falência. A espécie vai desaparecer. Então, quanto mais variado, viu, Léo? Quanto mais variabilidade gênica, melhor é para você obter aí matrizes de altíssima produtividade no seu apiário. Maravilha. O pessoal do Serra Azul está perguntando para a gente se pode trocar a rainha no final da safra de mel. Pode trocar a rainha no final da safra do mel. Não há problema você fazer isso. Mas se você trocar a rainha no final da safra do mel, está entrando a entre-safra. Então você está pegando uma genética boa, que foi selecionada, para poder enfrentar um período de entre-safra. De fome. 4 meses, 6 meses, 8 meses de fome, igual o Thiago bem falou. Então é interessante isso? Vai trazer algum problema você trocar a rainha da colmeia? Não, não vai trazer nenhum problema. Vai chegar no mas ela vai chegar no período da safra do mel 6 meses depois, já tendo realizado uma quantidade muito grande de postura e perdendo o entusiasmo da chegada. Uma rainha, quando ela é introduzida, ela é recebida com júbilo, com realeza. É uma rainha nova. Literalmente uma rainha nova. Imagina a rainha da Inglaterra bater aí as botas, né? Vai chegar uma rainha nova para poder assumir o local, ou chegar um rei, né? E aí ele é recebido com o quê? Com júbilo. A mesma coisa é na colmeia. Então, se você introduz a rainha imediatamente antes da safra, é melhor. Mas não tem problema você introduzir a rainha depois. Não vai trazer nenhum problema para sua colônia, não. Jackson Ronaldo, ele pergunta se compensa criar núcleo com o objetivo de produzir rainha. Compensa. Somado, os produtores de rainha no Brasil estão produzindo aí em torno de 50 mil rainhas. O que é 50 mil rainhas para 3 milhões de colmeias? Precisamos de mais produtores de rainha. O Pedro Alexandre, que está aqui em Anápolis, produzindo rainhas, hoje é o grande produtor de rainhas aqui no estado de Goiás, ele começou a apicultura aqui dentro dessa sala que vocês estão me assistindo, fazendo o curso presencial aqui comigo da Companhia da Abelha. Nunca tinha nem entrado no macacão. E hoje ele tem apiários montados, ele tem núcleos de fecundação de rainha, ele tem processo de produção de rainha. No ano passado ele produziu quase 10 mil rainhas aqui dentro do estado de Goiás. E começou aqui com a gente. Então, quem sabe, você não vai iniciar a apicultura a partir aqui do curso online e estabelecer aí um processo de especialização em produção de rainha para fornecer aí matrizes de rainhas aí para apicultores no Brasil. É um nicho, gente. Pensa nisso aí.